E aí, turma, bom dia, beleza? Então, aí nós damos continuidade, né, ao estudo da morfologia. Vimos que é um estudo bem extenso, né? Óbvio que não é assim algo estanque, né? Algo que a gente está sempre revendo, tem coisas novas que sempre vão aparecer, né? E é importante que a gente saiba além do básico. É importante que a gente saiba que a importância desse estudo, né? É importante que a gente saiba a importância desse estudo, né? Na verdade, que não se limita apenas àquele conteúdo raso, né? Que também é importante, né? E aí vimos os princípios de análise mórfica, né, que eram aqueles 3 princípios que nós vimos na aula passada, que é o princípio da alomorfia, né, o princípio da neutralização e o princípio da acumulação, certo? E aí é importante que a gente saiba, né, esses princípios, na verdade, é importante que a gente saiba a nomenclatura, né, que dão a esses estudos e a gente percebe que na prática é bem tranquilo assim da gente entender o que rola, né? E, bom, vamos começar então, certo? Então aí nós temos o Matoso Câmara, né? E aí ele vai dar também as suas contribuições, né? O Matoso ele vai falar do que a gente entende do que ele, né, demonstra pra gente, mostra pra gente, que é o conceito de vocábulo formal. O que seria esse vocábulo formal, né? Lembra que nós falamos sobre vocábulo e palavra, né? A distinção, na verdade, entre vocábulo e palavra. A palavra, ela vai ser mais específica, na verdade, né? Vai estar mais ligada aos nomes e aos verbos, né? E o vocábulo, na verdade, ele vai ter essa significação mais geral, certo? Então, na verdade, o que seria propriamente um vocábulo formal, né? Aí ele dá um exemplo, né, em relação ao que a gente pode confundir com um morfema, na verdade. Mas o vocábulo não é propriamente uma forma mínima, né, como o morfema. O morfema a gente sabe que é aquela forma mínima, né, significativa, aquela forma que une tanto a forma e o significado, né? O vocábulo não necessariamente ele seja uma forma mínima. Então aí ele dá o exemplo do vocábulo lápis. Aí nós temos, né, o vocábulo lápis, né, e aí a gente pode dizer que também é uma palavra, né, um nome. Então, o vocábulo lápis, na verdade, ele vai dizer que tanto tem um vocábulo, tanto é um vocábulo, eita ferro, vocábulo, quanto nós temos aqui um morfema, né, um morfema lápis, né, nós temos um morfema lápis aí, né, e aí em oposição, né, deixa eu apagar aqui, já lapiseira, né, eu extraí, né, de lápis também, né, derivado de lápis. Então temos aí lapiseira, né? Aqui, né, ele diz que lápis, né, e eira são 2 morfemas. Gente, tá brabo, hein? São 2 morfemas. O cérebro não acompanha. São 2 morfemas aqui e apenas um vocábulo, na verdade.
e apenas um vocábulo, na verdade. Então aí, basicamente, né, o vocábulo, ele não é mínimo, né, ele não tem necessariamente que ser uma forma mínima, né, já o morfema sim. Então a gente, dentro de um vocábulo, você pode ter um, dois ou mais morfemas, certo? Beleza, então é aí que nós vamos entrar em formas livres, presas e dependentes. Por quê? Ele vai dizer, né, que existem, aí há um estudo, deixa eu botar aqui para vocês no quadro. Então aí, espero que dê para vocês conseguirem ver. Então as formas livres, né, e aí nós temos, né, o conceito basicamente, né, o que nós teríamos como formas livres, né? Constitui uma sequência que pode funcionar isoladamente como comunicação suficiente. Então, elas já basta, né, a forma livre, ela por si só já basta para estabelecer uma comunicação suficiente, certo? Já as formas presas, elas só funcionam ligadas a outras. É por isso que são presas, né? Então, tomando como exemplo o vocábulo lapiseira, né? Vou apagar aqui de novo. Então, tomando aqui como exemplo o vocábulo lapiseira. Na lapiseira, né, espero que vocês estejam vendo ali, no vocábulo lapiseira, eita, tá feio, hein? Jesus! Lapiseira, né, por exemplo, você tem a forma livre, lápis, né, ou ainda lapiseira também, né, como forma livre, certo? Agora, se a gente tomar, né, se a gente tomar aí o eira, na verdade, separadamente, é uma forma presa. Então, não fica difícil na prática, né, a gente perceber esse tipo de estrutura, na verdade, né? Então, as formas livres são aquelas que têm basicamente, né, que tem um sentido, né, que estabelece uma comunicação suficiente, né, estabelece um sentido suficiente, tá? E as formas presas não, elas precisam estar acopladas, elas precisam estar agregadas a outras partes para estabelecer um sentido, né? O eira, né, a gente tem sem eira nem beira, né? Mas esse eira, ele só tem uma significação se ele estiver preso, né? Se ele estiver unido a uma forma, a uma outra forma, ou a outras formas, certo? Então aí nós temos, né? Professora, a senhora falou de formas livres, presas, e a senhora esqueceu do dependentes, né? Não esqueci dos dependentes não, das formas dependentes não. A essas, né, o Matoso Câmara, ele também especifica, na verdade, essa questão das formas presas, que diz respeito aos pronomes clíticos, né, os artigos e as preposições. As formas dependentes e as preposições, certo? Os pronomes clíticos, as conjunções também vão entrar, né? Lembrando, né, notando que na verdade as formas presas em oposição às formas livres, né, as formas presas em oposição às formas dependentes, é que as formas dependentes elas têm mais, quer dizer, as formas dependentes na verdade
elas têm mais liberdade em questão, no quesito posição, tá? Se eu disser assim, né? Ele me deu uma lapiseira, né? Já que a gente está falando de lapiseira, tá? Essa forma aqui, né? E a gente percebe que essas formas, né? São formas dependentes, né? Formas dependentes. Aqui eu sei, né? Que há uma forma livre. Aqui também. Livre, né? E esse eira é uma forma presa, certo? Só que em oposição, né, a essas formas dependentes, a eira, eu não tenho como fazer uma troca. Eu não tenho como botar eira, lápis, né? Agora, eu tenho como trocar a posição desses pronomes, por exemplo, dos artigos, né? Ele me deu, né, uma lapiseira, certo? Então, essa é a diferença, na verdade, né? Essa é a liberdade que as formas dependentes têm em relação no quesito posição, né? E que as formas presas, né? Elas têm uma posição única, na verdade, tá? Gente, antes da gente avançar, né? Eu queria agradecer, na verdade. Eu espero que vocês estejam estudando, se esforçando mesmo, para poder, né, entender, aprender, né, não só os estudos relacionados à minha disciplina, mas as outras também, né, gente? Eu acho que vocês já são vencedores, né? Apesar dos pesares, né? A gente tem sofrido, né, esses entraves, na verdade, e que a gente tem que tomar, né, como algo bom, na verdade, como mais uma prova, né? E aí algo que a gente tem que tomar como lição, né? E eu estou muito feliz por a gente estar, na verdade, saindo, né, de algo que saindo do básico, na verdade, né? E espero que vocês estejam entendendo, né? A gente vai ter a nossa aula ainda na quinta-feira, né? E estou preparada aí para as dúvidas de vocês, certo? Então vamos continuar, beleza? Seguindo aí, né, gente, quanto à classificação dos morfemas. Então aí a gente tem basicamente 3. Basicamente 3, tá? O primeiro é relacionado que são aspectos semânticos funcionais, certo? Relacionados aos morfemas gramaticais e lexicais. De respeito ao aspecto semântico funcional de morfemas gramaticais e lexicais. Também baseado em um critério semântico funcional. Certo? Os morfemas, né? Classificatórios. E aí nós temos os classificatórios, os flexionais
e os derivacionais. Aí nós entramos em flexão e derivação. Então aqui, nas classificações nós vamos ter, né, de respeito nas vogais temáticas, flexionais diz respeito a nomes e verbos, certo? Nomes e verbos. E os derivacionais, a formação de novas palavras. Formação de novas palavras. Meu Deus, eu fiz um plano de fuga aqui, né? Então, aspectos semântico funcional, né? A classificação subdividida em duas, né? Então, aqui na primeira classificação, em relação, né, aos aspectos semânticos funcionais, né? Nós temos os morfemas gramaticais e lexicais. No segundo, aspectos semânticos funcionais também, como os classificatórios, flexionais e derivacionais. Nos classificatórios, em relação às vogais temáticas. Nos flexionais, né, a flexão nos nomes e nos verbos, né? E os derivacionais na formação de palavras. E em relação à classificação 3, né, o aspecto formal e né, a classificação dos morfemas em aditivos, subtrativos, alternativos e zero. Caraca, professora, tem muita coisa, né? Vamos falar passo a passo, parte a parte, de cada uma dessas classificações. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Beijos, tchau, tchau.